censura, né? A mulher da gente, não. Né? Quem manda na gente é a gente, né? Não. Quem manda na gente, quem é? A censura. Então, toda vez que você lembrar que ninguém manda em você, lembre que a sua censura manda em você. A sua censura determina o que você vai fazer ou não. Obviamente, muitas pessoas já estão bem libertas dessa estrutura, mas eu não posso falar que ela está totalmente liberta. Por quê? Porque para estar totalmente liberto da censura, o ego precisaria estar extremamente amadurecido, ou seja, maduro emocionalmente. Agora, nós temos maturidade emocional para executar todas as funções sem uma cobrança interna ou externa? Não, né? Porque nós não temos essa disciplina correta em todas as áreas da vida. Então isso é muito interessante, porque a própria manifestação de que ninguém manda em mim, de que eu sou livre, de que agora eu faço as coisas do meu jeito, mostra que o ego está numa formação reativa daquilo que ainda o oprime, ou o oprimiu, né? Mas ele tem o medo dessa opressão ocorrer novamente, então ele não está pleno. Então vocês vão aprender isso ao longo do processo desse autoconhecimento, de perceber essa censura. Uma outra forma de perceber a censura é justamente observando quais são os nossos limites de modificações. Então, por exemplo, pegar um exemplo pessoal. Eu já estava basicamente, acho que com 6 anos, mais ou menos, como profissional, e tecnicamente estão há 15 anos com autoconhecimento. Então eu falo assim, puxa, eu me considerava uma pessoa com uma censura quase inexistente. Obviamente era um equívoco, uma arrogância, uma percepção, né, totalmente furada, mas até então eu acreditava nessa realidade. E fiz um curso que se chama Clown, do qual você procura despertar o palhaço interior, você procura, por várias técnicas, entrar num processo de libertar essa criança. E psicanalista formado, executando, ajudando as pessoas, eu vou fazer esse curso para ver o que eu posso aprender. E tecnicamente eu entrei nos exercícios e tal, e começou a ter alguns exercícios que eu escutei a minha censura falando assim, viu, você é professor, meu. Isso é ridículo o que você está fazendo, isso não é uma coisa digna, isso aí não tem nada a ver. Então eu comecei a ouvir a voz da censura, colocando situações possíveis de realidade, mas obviamente eu mergulhando um pouquinho só em mim, eu percebi que eu estava me boicotando, eu estava sentindo, eu queria me boicotar na verdade, por sentir uma cobrança dela mostrar que a minha movimentação era aqui, qualquer coisa fora eu perdia o crédito dessa censura. Então eu percebi a minha cerca, ou seja, o meu limite. Obviamente, em outros momentos eu tive isso obviamente já consciente da censura existente, eu tive momentos muito mais profundos em que eu percebi ela me arrebentando, de eu buscar, olha que interessante, de eu buscar um conhecimento totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. E quando eu busquei esse conhecimento e me coloquei nesse conhecimento, a censura arrebentou. Arrebentou tanto que foi a primeira vez na minha vida que eu travei, que eu não conseguia voltar a fazer as coisas que eu fazia e nem mergulhar nesse conhecimento. Eu fiquei travado literalmente, assim, quase que abobado. Que uma pessoa que me ajudou a tirar essa trava aí de maneira muito interessante, que, né, em momento oportuno eu trago para vocês. Mas eu travei, né, deu, como se fala em computador, né, um bug, né, parou o negócio e eu não ia para frente nem para trás. Então eu percebi que nós temos muitos limites. É só, como nossa amiga perguntou a tatueira, é só perceber, é só quando chegar uma informação totalmente nova é que a gente vai perceber o conflito. E quando o conflito vem, a gente percebe, então a censura falando, epa, você já foi longe demais, agora você já está extrapolando, agora você está perdendo, né, o senso da realidade, do bom senso, perdendo o senso do ridículo, né? Então é bem interessante que a censura manda na gente.
Quanto mais a gente amadurece, mais a gente percebe que pode ir se libertando desse gerenciamento para realmente caminhar para uma pessoa um pouco mais livre, né, na vida. Uma outra forma muito comum também é a gente observar assim como a gente julga as pessoas diferentes da gente, como a gente critica as pessoas que não pensam como a gente. Não que nós precisemos aprová-las, mas a crítica, a acusação, a falta de amor com essas pessoas, de empatia, vamos colocar de uma maneira mais leve, mostra que você tem uma censura que não aceita a diferença. Então nós somos assim, ainda assim. Então ela manda na gente. E em conselho atual, onde guardamos o que desejamos. Então eu sei que vocês não estão conseguindo ler, né? Mas está escrito aqui, onde guardamos o que desejamos, mas tememos. Olha que frase talvez incongruente, né, no primeiro momento. Onde guardamos o que desejamos. Por que eu vou guardar alguma coisa que desejo no meu inconsciente do qual eu não tenho acesso? Maluco, né? Eu ego quero e guardo o que eu desejo em um lugar que eu não posso acessar. E ao mesmo tempo, aquilo que eu desejo, eu temo. Que sentimento oposto é esse? Eu desejo, mas tenho medo. Vamos entender um pouquinho? Ou melhor, muito? Nós guardamos no nosso inconsciente aquilo que desejamos. Ah, mas é sexo? Ah, é comida? Ah, é o que é? É tudo isso. Principalmente as coisas que consideramos como erradas. Ou seja, você já de repente não viveu uma situação no qual alguém foi agressivo com você, te menosprezou? Tenta recordar essa situação que você sentiu raiva ou até ódio. Qual era o sentimento naquele momento? Ou talvez até perdure até hoje, né? Que é direito seu e a ideia é a gente trabalhar tudo isso, né? Mas qual era o sentimento do momento? Não era destruir o outro, não era revidar o outro de alguma forma, não era colocar para fora aquela verdade que você tem, aquela fala que você tem. Então percebe que tem um prazer aí, um desejo de colocar aquela situação, de punir, de destruir, de se colocar. Existe um desejo. Só que a proibição da censura te causou medo. Então, aquilo que você deseja, tendo proibição da censura, carrega o medo, carrega o temor. Então você guarda no inconsciente. Simples. Compreenderam? Isso, em outro nome, chama-se recalque. Você guarda no seu inconsciente aquilo que você mais queria por medo de uma punição inexistente da censura, porque no fundo ela não pune. Não tem como ela punir a gente, embora a gente sinta que ela vai nos punir. E pune pelo fato de a gente ouvi-la de uma forma de punição. Porque a estrutura da censura, né, ela é muito clássica. Né? Uma criança, se você olhar feio para uma criança, se você falar firme com uma criança, ela não tem medo? Ela tem um medo. Por quê? Porque a outra pessoa é muito maior do que ela. A outra pessoa tem uma capacidade do qual ela não consegue. Ela encara como, né, não um Deus, mas como um grande outro ser maior, mais poderoso do que ela. Então, ela não enfrenta, então ela sente aquele medo. A maneira que essa estruturação é colocada na nossa mente continua funcionando. Quando um representante desses pais, desses formadores acontece. Então, de repente você fala assim, puxa, eu quero não trabalhar hoje. A empresa é sua, o horário é você que faz e você está cansado. Fala assim, eu não vou trabalhar hoje, essa conta eu pago amanhã, essas coisas eu resolvo. Não vai quebrar a sua empresa. Mas a censura fala, não, impossível. E você tem medo de romper aquilo. E não sentindo o medo da censura, você coloca o medo fora. O medo é a empresa quebrar, é acontecer alguma coisa séria, né? Mas tirando a realidade dessa, que muitas vezes é inexistente, muito pequena, o medo é interno. Como uma criança, a gente acaba não enfrentando os nossos desejos. Então, no inconsciente nós guardamos desejos. Percebe que a gente deixa de ter muito prazer na vida, não que necessite tê-lo, porque muitos prazeres não são coerentes, não são saudáveis, mas eu preciso ter o direito
de saber que posso tê-los. Então, quando eu sei que eu tenho o direito de ter qualquer desejo, eu conscientemente posso fazer escolhas melhores frente àquilo que é saudável ou não. Mas se eu não tiver nem o direito de querer algo, de ter o prazer em algo, então tecnicamente a minha vida se torna cada vez mais pobre, e eu vou se tornando mais deprimido, mais revoltado, e uma série de situações que nós vamos compreender. Então sim, inconsciente tem desejos, também tem dores, tem traumas junto com essas situações. E o nosso inconsciente profundo, ali no slide eu coloquei uma premissa bem importante, que é onde nós podemos descobrir quem realmente somos. Olha que interessante. Não de uma maneira esotérica, de uma maneira religiosa, não, embora possa carregar isso sem dúvida alguma, mas de uma maneira mais profunda, que está ligado a um processo de sentido de vida. E esse sentido de vida está ligado num processo mais claro ainda, que é quais são os meus potenciais, quais são os meus talentos, o que realmente eu sou bom, o que realmente eu gostaria de me tornar bom. Então, quando esse material você começa a acessá-lo, a sua vida começa a ter uma dimensão muito mais profunda. Você começa a carregar um poder, uma força muito maior com você para transformar a sua realidade. Obviamente acaba transformando a sua realidade local e assim sucessivamente. Mas o mais importante não é as grandes transformações externas, mas a transformação interna, acessando esse inconsciente profundo. E o objetivo nosso é justamente como acessá-lo, como buscar essas informações e poder nos revelar em potencial ou em potenciais cada vez melhores para nós mesmos, ok? Então é isso. A pergunta, temos uma pergunta vindo aí.